Seja bem-vindo a este canal, este humilde canal, e que você se sinta em casa ao estudar junto comigo mais uma lição da Escola Dominical CPAD. Estamos na lição 6, a lição A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós estamos estudando, eu estou passando aqui através de alguns vídeos, um resumo e alguns complementos da lição para que você, professor, possa passar para os seus alunos a cada domingo e que você possa estudar junto comigo e através desses estudos que eu vim trazer aqui na lição, todas as segunda-feira, que você possa passar a semana ou todas as terças-feiras e que você possa pegar todos os dias aí e através desse vídeo que você possa juntamente comigo aprender um pouco mais a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela se edifica, ela salva, ela liberta, ela cura, e a palavra de Deus é o nosso guia e manual para toda a vida. A lição, nós estamos estudando a lição 6 de 6 de agosto de 2023, a lição 6. O título da lição principal é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essa lição aqui que nós estamos estudando, do professor Douglas Batista, o pastor e professor que fez essa lição para que a gente venha estar estudando e que a gente venha crescer espiritualmente. Estamos estudando a lição 6, Desconstrução da Masculinidade Bíblica. A gente vê aí que saiu até um vídeo agora, um filme aí, né, da Barbie aí, não sei desse... Eu não assisti, irmãos, mas eu vi muitas pessoas aí falando que esse filme está desconstruindo a masculinidade bíblica. Está colocando... eu não recomendo ninguém assistir, pois não vai te edificar em nada. Esse filme ele está trazendo uma desconstrução para a masculinidade aí, está colocando como que o homem tem que ser submisso à mulher, e ao contrário daquilo que Deus... ele nos mostra, ao contrário daquilo que Deus nos falou. Não que a mulher tem que ser abaixo do homem em momento nenhum, mas sim que a mulher tem que estar do lado. A Bíblia diz que a mulher ela foi feita para ser auxiliadora do homem. A Bíblia diz que a mulher foi feita da costela de Adão já para estar do lado do homem, para ser o complemento principal. O homem, a Bíblia diz que o homem não é bom que esteja só. Por isso fez uma auxiliadora. Então a mulher, ela é a auxiliadora do homem. E a lição dessa semana, ela vem nos falar sobre essa desconstrução masculina. Ela vem nos dizer e nos mostrar o que está acontecendo no mundo hoje, o que está acontecendo com os homens da nossa era, com os homens, o que está acontecendo com os homens, por que os homens estão deixando de ser homem, por que os homens estão querendo ser inferior em muitos aspectos as mulheres e qualquer outra coisa que a gente possa pegar fora da masculinidade que a Bíblia nos mostra é errado. Então, vamos estudar, fique comigo, vamos estudar a partir de agora a desconstrução da masculinidade bíblica. Que você possa, através desse estudo, crescer um pouco mais espiritualmente e aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre a masculinidade, o que a Bíblia diz sobre o homem, o que Jesus e o que Deus tem em propósito de o homem. Qual o papel do homem na família? Qual o papel do homem na sociedade? Qual o papel do homem na igreja? Qual o caráter que o homem tem que ter? O homem tem que ser másculo de brutalidade? Ou o homem tem que ser um homem de verdade, mais manso e humilde de coração? A gente vai aprender através dessa lição. O comentarista aí, o pastor Douglas Batista, ele foi muito rico em detalhes através dessa lição, em nos mostrar a masculinidade bíblica que Deus, através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada, nos mostrou e quer que nós sejamos de acordo com a palavra. Leia em classe aí o texto áureo está em Gênesis 2,15, confira aí, leia em classe com seus alunos, e o texto áureo ele diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Entenda bem essa palavra, que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre esses dois termos, lavrar e guardar. Na masculinidade bíblica e na família, a gente vai entender sobre esses dois termos mais para frente. A gente vai entender que esse texto áureo, ele veio assim, ele caiu como uma luva nesta lição. Então é importante você ler em classe com os seus alunos, é importante você ter essa dinâmica, fazer com que a lição seja dinâmica para os seus alunos, você professor. A verdade prática está em o homem
foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Mais 3 frases aí, mais 3 palavras aí que demonstram o aspecto que o homem criado por Deus e o aspecto que o homem criado por Deus através da palavra nos mostra, que o homem tem que ser responsável, tem que ter a virilidade e a liderança. A gente vai ver isso mais para frente também. A leitura bíblica em classe está lá em Ruth, capítulo 4, versículos 7 ao 12. Você vai ler isso em classe. A gente não vai ler aqui para que não se estenda muito, para que não fique muito grande, mas você lê em classe, vai ser importante. Mas mais para frente, a gente vai falar a respeito de Boaz aí. A gente vai falar a respeito dessa história de Ruth aí. Ruth, sua sogra. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. A gente vai falar sobre um pouco sobre esse homem chamado Boaz aí, esse homem que a Bíblia nos trouxe este exemplo como um homem segundo o coração de Deus aí, um homem da forma com que Deus quer que nós sejamos hoje, tanto na igreja, como na família, como na sociedade. Boaz foi um homem que teve esses 3 aspectos aí, a gente mais para frente vai estudar também. A introdução da lição aí, né, os irmãos podem estudar em classe aí, a introdução está riquíssima e a gente vê que é preciso refletir a respeito do conceito e do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. A gente tem que refletir sobre isso. Qual que é o conceito e qual que é o papel que o homem tem que ter na sociedade? A gente tem que entender isso, a gente tem que aprender qual que é esse conceito, para que o mundo não venha nos mostrar um conceito diferente do que o que a Bíblia diz. A gente tem que ir na contramão do mundo. Eu costumo falar isso, eu falei isso no outro vídeo, das outras lições, da outra lição, o outro vídeo que eu postei. Se os irmãos não assistiram ainda, confira lá. Vai aqui, maratona um pouco aqui nos vídeos. Eu estou começando agora o canal, mas o vídeo passado a gente falou sobre essas coisas também. A gente tem que ter o conceito bíblico, a gente tem que ter os atributos bíblicos e não o que o mundo mostra, não o que o mundo quer que a gente seja. A gente tem que ir na contramão do mundo. Nesse sentido, a lição dessa semana chama a atenção para um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade, tal como é apresentado na Bíblia, e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. A gente tem que entender que tudo aquilo que vai contra o que Deus determinou e o que Deus decretou para ser, acaba trazendo um impacto gigantesco, tanto para o mundo, como para a família, como para os filhos, como na igreja. A gente tem que entender isso, que tudo que vai fora dos padrões bíblicos acaba trazendo um impacto negativo na família, na igreja, nos filhos, na sociedade. Por isso, chamamos a atenção que, de acordo com a palavra de Deus, a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. A gente tem que ver, a gente vai ver através dessa lição também isso, que tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, envolvendo a masculinidade bíblica, a masculinidade que Deus quer que nós sejamos, como Deus quer que nós sejamos, leva em conta que a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus acaba sendo negligenciado, acaba sendo desfocado. Você sai daquele papel que Deus quer para você e acaba se transformando em outra coisa, mostrando outro tipo de homem que Deus não quer que nós sejamos. O objetivo da lição aí é mostrar que, o primeiro objetivo, são 3. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 objetivos do que a lição quer nos passar, do que Douglas Batista, o pastor que fez a lição, do que ele quer nos mostrar através da lição e da palavra de Deus. O primeiro objetivo é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Então a lição vai nos mostrar que a masculinidade bíblica, ela provém da criação divina. Foi Deus que fez para ser assim. Deus fez homem e mulher, a Bíblia diz isso. E a lição, ela vai nos mostrar isso, que ela tem que ter as características que passam pela provisão de Deus e pela proteção da família. O homem, segundo o que Deus quer que nós sejamos, ele tem que ter, primeiro, a provisão de Deus e proteção da família. Segundo objetivo da lição é destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. A lição vai nos mostrar que a masculinidade bíblica acaba se tornando uma erosão e acaba se tornando em homossexualidade, tipo assim, mostrando
trazendo apologia para coisas que não é bíblico, para coisas que Deus não criou, para coisas que o inimigo tenta implantar no nosso meio, tanto na sociedade como na igreja, como na família. O próximo objetivo da lição, o terceiro e último aí, é enfatizar a imagem de Boaz, símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Então a Bíblia vai nos mostrar, e a lição vai trazer sobre isso, que Boaz é um símbolo da masculinidade bíblica, que Boaz é um símbolo de uma masculinidade equilibrada. Porque tudo que Deus fez tem equilíbrio, tudo. Tudo que Deus fez era bom, está lá em Gênesis. Então a gente tem que entender isso e a lição vai nos mostrar. Nesta lição estudaremos sobre o conceito de masculinidade à luz da Bíblia e sobre a oposição progressiva aos padrões bíblicos no que tange o papel do homem. Então a lição vai nos mostrar isso. Nos dias atuais é predominante a apologia à ideologia de gênero, a binarização da sexualidade na sociedade. A gente vê isso em vários canais aí que passam, a gente vê isso no YouTube, a gente vê isso até em algumas igrejas pseudo-modernas aí. A gente vê essas coisas acontecendo às vezes até dentro da igreja. Então a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e isso é verdade. A gente vê que estão acabando com os padrões bíblicos e tentando trazer uma ideologia aí que não existe, uma ideologia que eu não sei de onde eles tiram isso, cara. É muita... como que eu posso te dizer? É muita mentalidade, é pouca racionalidade e muita mentalidade para o mal. Eles querem acabar com aquilo que Deus criou e inventar algo e dizer que Deus aprova, e Deus não aprova essas coisas. A gente vai ver através dessa lição que Deus não aprova nada disso. Os espaços de ensino, aprendizagem da mídia e da política têm sido invadidos por debates calorosos a respeito desse tema. A gente vê. Você bota na internet aí, ideologia de gênero, você vai ver vários debates aí, várias coisas, várias pessoas falando de vários assuntos e momentos diferentes e coisas e tentando trazer, às vezes, até para nossas crianças, tentando trazer para dentro da nossa casa, através da rede social, através de WhatsApp, Facebook, essas coisas. Então, eles estão tentando colocar na mente das nossas crianças uma ideologia que não é bíblica. E a gente tem que combater isso. A gente, como igreja, tem que ir na contramão disso. Diante desse cenário, a Igreja de Cristo precisa estar preparada para se posicionar e, quando necessário, lidar com pessoas que carecem de acolhimento e aconselhamento para se desvencilhar das amarras de Satanás. A igreja ela tem que tomar uma posição. Muitas igrejas hoje em dia não querem falar, não querem se posicionar, não querem dar o braço a torcer, como diz o ditado. Não querem dar o braço a torcer para muitas coisas porque tem medo de perder os cristãos, tem medo que os cristãos abandonem a igreja. Porque tem muitos cristãos que querem ser crente, mas não querem ter mudança de vida. Tem muitas pessoas que querem aceitar Jesus, mas não querem tomar a sua cruz. Então a gente tem que ver isso como igreja e ir na contramão dessas igrejas que não querem falar na palavra de Deus verdadeira como ela é. A palavra de Deus ela diz isso e as pessoas querem mudar. E a Bíblia diz em Apocalipse, sai daquele que mudar uma vírgula e um tio. Agora você imagine, se a Bíblia fala que é errado fazer tal coisa e você quer passar a mãozinha na cabeça e quer massagear o ego de algumas pessoas com medo de perdê-las, você tome cuidado porque você pode fazer e acontecer aquilo que a Bíblia diz, que o que adianta salvar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Então o que adianta você falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus e não fazer da maneira correta como Cristo fala para fazer, chegar no grande dia, é arriscado você ficar. Então toma cuidado, toma muito cuidado. Primeiro tópico aí é a masculinidade bíblica. E antes de a gente entrar nesse tópico, eu queria pedir para você, primeiramente eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no meu canal, muito obrigado. É um canal que eu comecei agora e já estou aí com 25 inscritos e eu estou muito feliz por isso. Eu acredito que as pessoas que estão chegando nesse vídeo, as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, elas estão aqui por um propósito de aprender a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar de mim mesmo, não estou aqui para dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sou nada, Deus é que é tudo. Então eu agradeço muito a todos vocês, muito obrigado mesmo de coração. Eu quero pedir a todos aqueles que estão assistindo esses vídeos que eu estou postando aí a respeito das lições dominicais na segunda-feira e a respeito dos outros vídeos que eu estou postando na sexta-feira também sobre tópicos diversos aí. Assista e se inscreva no meu canal aí. Deixe o seu like, o seu joinha, ativa o sininho das notificações para quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube notificar você para você assistir mais uma vez e crescer espiritualmente juntamente comigo. Eu fico muito feliz, eu estava comentando com a minha esposa a respeito de todos aqueles que inscreveram
eu fico feliz demais. Você nem imagina a felicidade que eu estou de saber que ainda existe pessoas que querem aprender da palavra de Deus, que querem escutar a verdade como ela é. E eu fico muito feliz e eu agradeço a todos já de antemão e peço que você se inscreva aí. Você que ainda não inscreveu, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Jonas, eu congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus e eu trago aqui para todos vocês um pouco daquilo que Deus tem me mostrado, daquilo que Deus tem me falado através da palavra e trazendo aqui também os resumos das lições aí, para cada dia a gente crescer um pouco mais. Se inscreve aí, deixa seu like, seu joinha e comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aí, que tipo de assunto que você quer que eu traga na sexta-feira aí. Na segunda-feira é a escola dominical, mas na sexta-feira são assuntos diversos. Eu vou tentar estar trazendo aí 2 vídeos, 3 vídeos por semana aí, para que a gente venha crescer cada vez mais na palavra, na graça e no conhecimento. O tópico 1, a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano, tópico 1.1. A gente tem que ver que a lição ela já está riquíssima já, com vários assuntos, vários. E o pouco que eu trouxer aqui, não é que está fora da lição não, o pouco que eu trouxer aqui é para acrescentar um pouco mais, é para que a gente venha, como se fosse um resumo, ali parafraseando o que já está na lição. Então que você aprenda juntamente comigo. A criação divina do ser humano, tópico 1.1 aí. Por que o ser humano é considerado a coroa da criação? Por que o ser humano, essa é uma pergunta que a gente tem que ter em mente. Por que o ser humano é considerado a coroa da criação? A criação divina do ser humano aí. A teologia sistemática, na perspectiva pentecostal, ao descrever a origem da raça humana, ela enfatiza assim: os textos bíblicos mais precisos indicam que Deus criou o primeiro homem diretamente do pó da terra. Não há lugar aqui para desenvolvimento paulatino de formas mais singelas de vida em outras mais complexas, tendo o ser humano como ponto culminante. Em Marcos 10:6, o próprio Jesus declara: desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Não pode haver dúvida quanto ao desacordo do evolucionismo com o registro bíblico. Então Jesus ele cita o princípio de tudo e fala que Deus criou macho e fêmea. Você já nasce sendo macho e você já nasce sendo fêmea. Você já nasce homem e você já nasce mulher. Não existe esse negócio de você nasceu homem no corpo de mulher. Eu me sinto isso, eu me sinto... Você não se sente nada. Isso tudo que passar daquilo que a Bíblia diz jaz no maligno. Não é de Deus. Se o próprio Cristo está dizendo que Deus fez macho e fêmea, é porque a palavra tem macho como macho mesmo, e fêmea como fêmea, mulher como mulher, homem como homem. Não existe esse negócio de eu nasci homem no corpo de mulher. Essas coisas são coisas que as ideologias que existem no mundo hoje estão tentando colocar, o diabo ele está tentando colocar na sua mente aquilo que não existe. A palavra de Deus ela nos mostra que é homem e mulher. A palavra de Deus ela nos mostra que o casal que começou tudo era Adão e Eva. Então a gente tem que ter isso em mente. Nessa direção, a teologia pentecostal enfatiza que a teoria da evolução não passa de um arranjo teórico para explicar cientificamente a origem do homem e de todas as coisas, visando desacreditar a Deus e afastar o homem do seu Criador. Então a teologia sistemática, através desse relato aí, ela vem contra a tudo aquilo que esse sistema evolucionismo aí, essas coisas de o homem evoluiu, o homem é isso, o homem continua evoluindo. Isso aí o homem continua aprendendo, sim. O homem continua adquirindo sabedoria, conhecimento, sim. Mas evoluindo, o homem foi feito perfeito e é perfeito até hoje. O homem foi feito segundo a imagem de Deus e é até hoje. O homem nasce criança e vai desenvolvendo. Desenvolver é uma coisa, agora evoluir é outra. Essa questão de mostrar que o homem é isso e aquele, o homem se sente isso, a mulher sente aquilo. Deus criou homem e mulher, a gente tem que entender isso. Nós como cristãos sabemos através das escrituras que Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis 1:1. E Ele é quem mantém e sustenta tudo em seu devido lugar. Então Gênesis 1 e Atos 4:24 vai nos dizer que Deus é o criador de tudo. É Ele que mantém e sustenta cada coisa. É Ele que dá o dia e a noite. É Ele que criou o sol, Ele que criou os luminares para governar o dia e a noite.
E foi ele que criou e fez a separação do céu ali, criou o céu e separou a água da terra. Então, Deus que criou todas as coisas, e tudo que Deus fez é bom. Você vê que o mar tem o seu limite. Então a gente vê que Deus criou todas as coisas e tudo era bom. Deus fez os animais, a erva do campo, os céus e todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas o homem foi feito segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 1:26. Então Deus criou tudo e Deus ia falando, haja luz e houve luz. Deus ia falando, separa a água da porção seca e separou, e chama isso, e chama aquilo, e Deus foi falando, tudo pelo poder da palavra. Agora nós, seres humanos, Deus abaixou na terra, fez um boneco de barro ali, soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez com suas próprias mãos. Então Deus, ele te fez especial, ele te fez para ser imagem e semelhança dele. Não deixe que o mundo venha distorcer essa verdade bíblica, não. O ser humano não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. É por isso que o ser humano é a coroa da criação, porque ele é um ser espiritual. Você tem o fôlego de vida, você tem o fôlego de Deus dentro de você. Você não é um animal, é um simples animal racional que evolui segundo o evolucionismo, não. Você é um ser humano com consciência e saber, com o fôlego de vida do Espírito de Deus. Então você é uma alma vivente, você é um ser criado, você é a coroa da criação. Deus fez todas as coisas pelo poder da palavra e em você, no ser humano, Deus abaixou e o fez em imagem e semelhança dele. Ponto 1.2. Características da masculinidade. As ciências sociais apresentam a masculinidade como uma construção cultural. O que é isso? O que é construção cultural? Eu tento trazer isso para vocês porque aqui na lição não está dizendo o que é construção cultural, mas eu trouxe aqui para nós um pouco mais de acréscimo que tá. O Douglas Batista, ele também fez um livro a respeito dessa lição e tem outros conceitos na revista que você, professor, podia adquirir também, chamado Ensinador Cristão. Então, através dessas revistas, desses livros, você vai fazendo meio que um aparado ali para que te dá mais embasamento para você falar desse tópico, desses tópicos, desses títulos. O que é construção cultural? Construção cultural é o conceito que se refere ao processo pelo qual os seres humanos criam e desenvolvem seus sistemas de crenças, valores, normas e comportamentos, que são transmitidos de geração em geração dentro de uma determinada sociedade. Então, a construção cultural é as pessoas que criam, né, as pessoas que desenvolvem coisas para crenças, valores, normas e comportamentos. As pessoas se juntam e fazem isso e tentam trazer isso para a sociedade. Através desse conceito, eles afirmam que tanto a masculinidade como a feminilidade são socialmente construídas. Então eles falam que a masculinidade é construída e a feminilidade também. Eles tentam trazer para a sociedade essas coisas. Afirmam que os papéis dos homens e das mulheres são resultado de valores e costumes transmitidos e impostos por meio de um longo processo de doutrinação e socialização. Então entenda isso. Se você assiste muito um certo canal aí que não fala nada a respeito de o bem social, eu não falo muito desse negócio de política, mas que não fala muito, não dá muito valor à família, que traz em suas novelas coisas como a homossexualidade, o incentivo a criança a virar certo tipo de coisa que a Bíblia não aprova. Então, se você assiste muito essas coisas, através através desse canal, através dessas coisas aí que você anda colocando na sua mente, eles começam a mudar o seu pensamento, eles começam a mudar o seu jeito de pensar e raciocinar. Eles começam a mudar e querer implantar, querer construir socialmente coisas na sua mente, na sua cabeça. Então a gente tem que tomar cuidado como cristãos, tudo aquilo que a gente lê e tudo aquilo que a gente assiste. A Bíblia também nos mostra que a boca fala do que o coração está cheio. O coração ali está se referindo à mente, está se referindo ao seu pensar. Então você fala aquilo que está na sua mente, você fala aquilo que está cheio o seu coração. Então, se o seu coração se enche de coisas que é passado do mundo, que é mostrado aí no mundo, que é tentado implantar, então eles tentam mascarar para tentar colocar isso dentro da sua casa, e você permite com que isso aconteça, a sua mente acaba, sua boca acaba falando aquilo que seu coração já está cheio.
Então a gente tem que se encher sim da palavra de Deus. A gente tem que se encher sim daquilo que Deus acredita, daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus fala que é para fazer, que é para ser. Desse modo, alegam ser necessário rever e alterar as funções do homem e da mulher como ser social. Eles pensam assim, eles querem alegar isso, eles querem impor essas coisas na sociedade. De outro lado, as Escrituras revelam um conjunto bem definido de características do papel do homem na história. Ao criar o homem, Deus criou duas tarefas primárias e essenciais a ele. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Você lembra que eu falei para você que no começo, que o texto áureo ali estava falando do lavrar e o guardar. É sobre isso daqui. Deus ele deixou duas características ali, que Deus criou duas tarefas primárias para que nós, como homens, tenhamos que fazer no decorrer de toda a nossa vida na família, na igreja e na sociedade, que é o quê? Cultivar e cuidar. Esses dois termos, cultivar e guardar, resumem o encargo divino para o comportamento masculino. Aqui o decreto do Senhor era que o homem fosse o provedor da sua família e o protetor da criação. Então, cultivar e guardar quer dizer o quê? Que você tem que cuidar, sim, guardando a sua família, e cuidando também da criação. Então você tem que ser o provedor da sua família e o cuidador da criação. Desse modo, a função de protetor e provedor é própria da natureza do homem. Isso já é próprio. O homem já é protetor em si, ele já nasce. Você vê que uma menina, quando nasce, uma criança, o sexo feminino, quando nasce ali, se você pega uma bonequinha ali e dá para a sua menina quando ela é pequenininha ali, ela já tem um sentimento, ela já tem um sentido de mulher, de querer cuidar e acariciar a bonequinha ali, e cuidar como se ela fosse uma mãe, como se ela fosse uma... Você vê isso já na criança desde de quando ela nasce. E o menino, do mesmo modo, ele já tem um sentido de cuidar, de ser o provedor, de estar, sabe, de estar o protetor. O homem, ele é mais protetor, ele é mais ali, mais ligado nessa questão de proteção e cuidado. A mulher, ela já é mais meiga, mais carinhosa, ela já é mais de abraçar, de mãe mesmo. Então a gente vê isso. Desse modo, a função de protetor e provedor é própria da natureza do homem. Assim sendo, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e a sua família, bem como lhes prover uma vida digna. Efésios 5, versículo 28 e 30. Ressalta-se que a masculinidade ama e cuida da mulher e que o machismo inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem tratar a mulher com dignidade, 1 Pedro 3,7. Então nós como homens temos que ter na nossa mente o nosso papel, que é de cuidar, de tratar a mulher com dignidade, com amor, com afeto. Tem muitos homens que dizem que ama, mas bate na esposa. Tem muitos homens que dizem que ama e na frente das outras pessoas para se amostrar, mas em casa é um carrasco. Em casa é um machista. E a Bíblia ela desaprova esse machismo. A Bíblia aprova o homem com caráter e dignidade para com sua esposa. E não o homem machista que decreta, que diz que a mulher tem que ser do jeito dele. Então a gente tem que ter esse aspecto na nossa vida, de um homem que cuida, de um homem que é um paterno mesmo ali, um homem que tem dignidade para com sua esposa e sua família. 1.3, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança, Gênesis 1:26. Quais são as qualidades de um verdadeiro líder? Você como homem, você como pastor, você como obreiro da casa do Senhor, você como um homem casado e pai de família, você tem que ter essa verdadeira qualidade de líder na sua vida. Você tem que saber qual é o papel do líder, você tem que saber qual é o papel do pai, do homem, do marido, do pastor. Você tem que saber essas qualidades. O verdadeiro líder, quais são as qualidades do verdadeiro líder? O verdadeiro líder no lar é apto na sua capacidade intelectual adequada para argumentar. Olha as qualidades aí que o líder tem que ter, que o homem tem que ter. Ele tem que ter uma qualidade, a capacidade intelectual adequada para argumentar, organizar, planejar, avaliar e fazer escolhas certas em todo o tempo.
Tenha isso na sua mente. Você tem que saber todos essas qualidades intelectuais. Você tem que saber argumentar na hora certa, de maneira certa. Você tem que ser uma pessoa organizada em todos os aspectos. Você tem que saber planejar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu ministério. Você tem que saber avaliar se está bom por aqui ou não, se está certo assim ou não. E você tem que fazer as escolhas certas em todo o tempo. Todo o tempo você tem que ter na sua mente qual a escolha certa, o que Deus faria no meu lugar, o que Jesus faria se fosse assim. Na Bíblia, o princípio de liderança é apresentado na seguinte ordem. Deus é o cabeça de Cristo, é a cabeça de Cristo. A ordem é essa. E Cristo é a cabeça de quem? É a cabeça do homem. E o homem é a cabeça de quem? É a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. Então Deus é a cabeça de Cristo. Por isso que Jesus fala, Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja a minha vontade, mas sim a sua. Então Jesus está nos mostrando que Deus é a cabeça. Foi Deus que planejou o ato da redenção e Jesus cumpriu ali. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então nós como homens temos que fazer igual Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja. E eu e você só somos igreja se nós estivermos ligados ao corpo de Cristo. Eu e você, só eu, sozinho, não sou igreja. Eu sou só um membro do corpo de Cristo, que é o cabeça. Então Jesus é a cabeça e eu sou um membro. Juntamente com você, nós formamos o corpo de Cristo, a igreja. Então a gente tem que ter isso em mente. E nós somos a cabeça da mulher. Não que a mulher seja inferior a nós de maneira nenhuma. A próxima lição a gente vai falar sobre a feminilidade. Então a gente tem que ver isso, que Deus ele tem uma hierarquia ali. Deus ele nos mostra o princípio da liderança. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo apresentado aqui pela Bíblia como um sistema opressor do homem para com a mulher. Argumenta-se que o texto bíblico promove profunda doutrinação de inferioridade para com a mulher. Isso a gente vê quando você começa a falar algo assim, as pessoas já se manifestam, as pessoas já ficam chateadas, falando que então você quer dizer que a mulher é inferior. Isso é neomarxista, isso vem no movimento feminista já desde o passado, não é de hoje não. Apesar desse falacioso argumento, Paulo revela que o homem deve liderar a sua família do mesmo modo como Cristo lidera a sua igreja, Efésios 5:29. Então Paulo ele vem enfatizar isso, que o homem ele tem que liderar a sua casa, a sua família, como Cristo lidera a igreja. Uma vez que Cristo entregou-se pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer até a prática de algum tipo de sacrifício. Então a liderança masculina muitas das vezes tem que se sacrificar muitas das vezes, como Cristo sacrificou por todos nós. Não da maneira de que Cristo morreu por cada um, a gente tem que fazer igual porque a gente não dá conta, porque Jesus foi o ser celestial, o líder supremo, o mestre dos mestres, que entregou-se a si mesmo por cada um de nós. Eu não dou conta de fazer isso, porque eu sou fraco e pecador, eu sou falho, eu sou homem. Então, mas que modo de que a gente tem que se sacrificar muitas das vezes? Muitas das vezes a sua esposa chega do serviço chateada ou alguma coisa que aconteceu em casa e ela quer só conversar e ela quer só desabafar muitas das vezes e o homem não está muito apto ali a escutar. Aí o homem pega e começa a discutir com a mulher ali, começa ao invés de só escutar ela e reter só o que é bom e eliminar o resto e abraçar a esposa e dar um parecer ali, Não, o homem ele faz um papel diferente. Então muitas das vezes a gente tem que se sacrificar nessas... Às vezes você quer falar e muitas das vezes você tem só que ficar calado. Você tem que sacrificar às vezes as suas palavras, o seu jeito. Tem que sacrificar muita coisa para que a ordem e a decência reine na sua casa. Uma vez que Cristo entregou-se pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer até a prática de algum sacrifício. A gente tem que ver isso. Efésios 5:25, a parte B. Afirmamos que homens e mulheres são iguais perante Deus, mas que lhe foram confiados funções distintas. O homem e a mulher diferente perante Deus não é igualzinho. Para Deus todos nós somos iguais, para Deus todos nós somos filhos. Mas o que existe de diferenciação? Existe os papéis, as funções. A função do homem que Deus determinou é uma, a função da mulher é outra. A gente só tem que entender isso. Para Deus todos são iguais, mas com funções diferentes. Do mesmo jeito que Deus é um só, há um só Deus, a Bíblia diz isso. Mas são três pessoas distintas,
formando a Trindade. São 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só Deus, com 3 distinções diferentes, com 3 funcionalidades diferentes. Cada um tem o seu papel, mas é um só Deus. Então, se você entende isso, você entende qual o papel do homem e da mulher. Os 2 casam-se e formam uma só carne. É uma só carne, mas com funções diferentes. Tópico 2. A erosão da masculinidade. 2.1. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínua investida de legitimação da prática da homossexualidade. Nos tempos de hoje a gente está vendo isso. Eles estão querendo legitimar, eles estão querendo colocar e impor verdadeiramente na cabeça das pessoas que a homossexualidade é algo legítimo, é algo normal, sabe? E não é normal. A Bíblia condena isso desde o passado, desde muitos anos atrás. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas e alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Então eles afirmam, eles dizem e vão contra aquilo que Jesus falou, que o Deus fez macho e fêmea. Eles não acreditam assim. Eles acreditam que a pessoa nasce neutra. Tem órgãos genitais diferentes, mas são neutros. Já viu isso? Como pode alguém acreditar em algo assim? E acredita, porque o mundo está lotado. O inimigo ele conseguiu implantar essa mentira, assim como ele implantou no Jardim do Éden. Deus falou, dessa árvore, de todas as árvores você pode comer, menos dessa daqui, do conhecimento do bem e do mal. O que o diabo fez? Ele chegou e falou, você pode comer sim, não passa mal. Não, ele não falou isso não. Ele veio e mudou a verdade de Deus. Ele veio para Eva e falou, é verdade que Deus disse que você não pode comer de toda a árvore do Jardim do Éden? Olha só como que é a implantação da mentira. Do mesmo jeito Jesus falou, e a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Aí as características aí biológicas aí da homossexualidade aí, da ideologia de gênero, vem e diz que o ser humano nasce neutro, nasce com a ausência de sexo aí. Ele vai escolher depois, você está entendendo? Então eles vêm com essa ideologia contrária àquilo que Deus, através da sua palavra, nos mostra. Nessa concepção invalidam a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Eles não acreditam nisso. Eles dizem que o ser humano é um ser não binário. Então Gênesis 1:27 para eles não existe, porque Deus criou macho e fêmea. Não, eles acreditam que Deus criou um ser neutro. Não obstante, os defensores e praticantes da sexualidade contrariam a natureza. Em busca de aceitação popular, investem na normalização dessa conduta. Eles investem pesadíssimo, pesado. Eles investem nas novelas, eles investem em vídeos aí com apologia, eles investem agora até em leis. Tem muitos países por aí que não aceitam muitas das coisas que está acontecendo aqui no Brasil. Tem muitos países aí como a Rússia, que entrou com o Putin falou lá, sei que todo mundo é contra, mas o cara falou que no país dele ele não vai aceitar isso e aquilo. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ir contra, você tem que bater, tem que fazer, não. Deus ama a todos, mas Deus condena algumas atitudes, Deus condena alguns pensamentos ideológicos. Então, Deus ele te ama o ser humano que você é, mas Deus quer que você mude algumas práticas para ser santo e perfeito, como Ele quer que nós sejamos. Daí decorre a crise de masculinidade por meio de comportamentos efeminados e devassidão em clara afronta às Escrituras, 1 Coríntios 6:10. Nessa perspectiva, a masculinidade foi relativizada e a postura outrora máscula foi distorcida, proporcionando com isso uma grave crise comportamental da sociedade, até além de uma nítida inversão dos papéis. Então a gente vê que nessa perspectiva da masculinidade aí, ela foi relativizada. A masculinidade hoje em dia ela é desconsiderada. A postura de outrora máscula ela foi distorcida. Ela foi distorcida, proporcionando uma grave crise comportamental na sociedade. Quantas pessoas a gente não vê que ao invés de estar trabalhando, ao invés de estar buscando uma faculdade, melhorar de vida, isso e aquilo outro, a pessoa fica com preguiça dentro de casa. A pessoa fica morando com pai e mãe até os 40 anos de idade. Ao invés de procurar uma vida de homem ali, de casar-se, ter filhos,
ou estudar, ser alguém na vida, passar em um concurso público. Não, a pessoa fica dentro de casa, é só assistindo televisão, só no TikTok, só assistindo vídeo, só perdendo o tempo preciosíssimo da sua vida. Quando for acordar para si, já é tarde demais. Então a gente tem que ver que o homem, ele tem que ser aquele auxiliador, aquele que guarda e aquele que cuida da criação. 2.2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado e depreciado. A identidade masculina, que deveria estar associada à responsabilidade, à virilidade, à capacidade de prover, de proteger e de liderar uma família, vem sendo substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1,8. Então, lá em Tiago 1,8 ela vai falar sobre isso, que a identidade masculina, que deveria estar associada à responsabilidade, né, à virilidade, todos esses aspectos aí, ela vem sendo depreciada, ela vem sendo substituída por uma masculinidade vacilante. Hoje eu sou isso, amanhã eu quero ser tal coisa. Eu estou sentindo que eu não sou mais isso, eu sou aquilo. Então a gente tem que ter em mente que Deus nos fez com um propósito que para Ele é maravilhoso e só Ele sabe a grandiosidade que é. E a gente tenta modificar isso, a gente tenta ir contra o propósito para que Deus nos criou. A nossa sociedade abandonou a única fonte absoluta e confiável que existe, que é a palavra de Deus. Você vê que a Bíblia hoje em dia, rapaz, você chega dentro da igreja, muitas das vezes você pergunta, rapaz, tu sabe o que está escrito em tal lugar? A pessoa não sabe. Procura aí o livro tal. É vergonhoso. As pessoas não sabem mais manusear a Bíblia. Agora bota um celular na mão para tu ver. Você coloca um celular na mão do crente hoje e da sociedade hoje, ele faz coisas surreais. Agora você coloca a Bíblia na mão de qualquer pessoa hoje, muitas pessoas, a maioria. Tem muitos crentes hoje dentro da igreja que não sabem nem se existe mesmo o livro de Jonas, Tito, onde é que é? O cara, rapaz, é o quê? No Velho Testamento ou é no Novo? O cara faz uma pergunta assim, qual o maior versículo da Bíblia? Antigamente a gente brincava com essas coisas de... Quando eu me converti, a gente ficava nesse negócio de estar descobrindo qual era o maior versículo, qual era o menor, quantos livros tem na Bíblia, quantos capítulos. A gente fazia essas perguntas dinâmicas para os jovens e tudo. E eles respondiam e era aquela coisa legal. Hoje, se você pergunta a pessoa, não sei não. Então a gente tem que ter na nossa mente que a sociedade ela está tentando tirar de nós o maior e absolutamente o mais confiável que existe, e é a nossa única fonte, é a palavra de Deus. A gente tem que ter isso em mente. Desse modo, a rejeição ao padrão bíblico arrasta o homem para o abismo moral, mantém-no prisioneiro de ideologias anticristãs e impede o seu pleno amadurecimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas o mundo ele quer tentar tirar isso de nós para tentar mudar a nossa responsabilidade padrão, para tentar mudar o nosso jeito cristão de ser, para tentar mudar o nosso amadurecimento com Cristo. Temos que viver a vida como Cristo é. Então, na contramão dessas atitudes desprezíveis, a masculinidade bíblica ela requer do homem alto padrão de responsabilidade. A gente tem que ir na contramão dessas ideologias que estão sendo pregadas hoje. A gente tem que mostrar que a masculinidade bíblica ela tem que vir num padrão de responsabilidade. O homem tem que ser responsável. Paulo escreveu em 1 Coríntios 16:13: portai-vos varonilmente, que significa hajam como homens, não como criança. Era um chamado a mostrarem-se homens valentes em um modelo em que era necessário liderar com maturidade. Hoje em dia as pessoas botam pessoas para liderar, às vezes, dentro da igreja, para estar na frente de algum trabalho, e a pessoa não sabe, a pessoa não tem, porque ela se porta muitas das vezes como se fosse criança, levando tudo no banho-maria, sem tomar de conta daquela função, daquele talento que Deus entregou na mão dela. Então nós temos que portar-nos, assim como Paulo diz em 1 Coríntios 16:13, varonilmente. 2.3. A crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapacitados de cumprir o seu papel de líder. Então a gente está vendo aí que a crise da masculinidade ela tem transformado aí a homens que eram... A nossa geração hoje está complicadíssima. Nossa geração hoje ela não está de acordo, eu tenho quase certeza disso, de acordo com aquilo que Deus quer
que nós sejamos, de acordo com aquilo que Deus quer que o homem, de acordo com os padrões bíblicos, seja. A gente tem que ver isso, que uma sociedade sem um líder eficaz, ela transforma-se em anarquia. Desse modo, tanto o mundo como a igreja clamam e almejam por líderes eficientes. A igreja hoje, ela clama por pessoas que queiram tomar a frente de alguns trabalhos com destreza, com agilidade, com ânimo, com força de querer fazer. Não de esperar pelas outras pessoas. Você não tem que esperar pelas outras pessoas para fazer aquilo. A Bíblia diz em Tiago 4:17, se eu não me engano, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que tem que fazer, você fica esperando pela outra pessoa fazer no seu lugar, você está pecando. Você sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Não basta apenas desconstruir o papel do homem, é preciso também descaracterizar o que Deus estabeleceu para a masculinidade na tentativa de justificar a deturpação do gênero humano. Então Satanás, ele não está só querendo envergonhar, não. Ele está querendo modificar aquele que Deus criou. Ele está querendo mudar o padrão que Deus deixou para ser. Satanás, ele é um ser tão demoníaco e invejoso, porque ele quer fazer tudo. Deus cria uma coisa de um jeito e ele não sabe criar, ele não tem o poder de criar, porque ele não é nada, mas ele tem aquela destreza, aquela malignidade de mudar aquele padrão que Deus criou. Então, se eu e você, como igreja, como cristão, permitir que o diabo entre na nossa casa e mude o padrão de família que Deus quer que nós sejamos, a gente está concordando com ele. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. 3.1. Modelo de generosidade. A generosidade relaciona-se com a benignidade e a bondade. Você tem que entender isso para que você seja um símbolo de masculinidade, assim como Boaz foi. Boaz foi um ser generoso, Boaz foi um ser benigno, Boaz foi um ser bondoso. Essas questões, essas coisas, a benignidade aqui é uma virtude das condições de tratar os outros com carinho e meiguice. A Bíblia fala da benignidade de Jesus, 2 Coríntios 10:1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Olha isso. Paulo falando aqui que a bondade de Cristo, ela tem que reinar dentro de nós, cristãos. Porque se eu sigo a Cristo, eu tenho que agir e imitar a maneira com que ele se comportava, a maneira com que Deus nos mostra através, o Espírito Santo de Deus nos mostra através das palavras da Bíblia, quem era Jesus, quem foi Jesus, de que maneira que ele agia, de que padrão Jesus era. Então, se Paulo está citando aqui, 2 Coríntios 10:1, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Então você tem que ter essa humildade, você tem que ter a bondade de Cristo, você tem que ter a benignidade. É dessa fonte que o Espírito Santo transmite a benignidade como fruto. Os frutos do Espírito são amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então desses frutos que você tem que, como um homem de um símbolo bíblico, tem que ter na sua vida. A lição nos mostra o relato bíblico da história de Ruth e Boaz, para nos mostrar o padrão bíblico de generosidade e benevolência. Ao saber que Ruth, um resumo aí sobre o livro de Ruth, aí, a saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sua sogra, Boaz tratou-a com brandura e generosidade. Está lá em Ruth 2, do 11 ao 12. Boaz dirigiu-se a Ruth com ternura e benevolência. Está lá em Ruth 2.8. Boaz protegeu-a para não ser molestada ou assediada pelos trabalhadores do campo. Está lá em Ruth 2.9. Boaz alimentou-a com fartura. Ruth 2.14. E Boaz ordenou que fosse favorecida na colheita e que não fosse censurada ou repreendida no seu labor. Ruth 2.15 e 16. Então a gente tem que ter, olha só quantos atributos de masculinidade que Boaz demonstra aqui para nós através do livro de Ruth. Nós temos que ter generosidade, ternura, benevolência, nós temos que ter proteção, temos que proteger a nossa casa, a nossa família, temos que trazer o alimento com fartura e temos que favorecer as nossas esposas, nossos
liderados ali na igreja, temos que favorecer o trabalho deles para que eles possam crescer espiritualmente. Do mesmo jeito que nós crescemos, buscando a palavra de Deus, orando, jejuando, nós temos que ajudar outras pessoas a crescerem também. O papel do homem cristão, do homem segundo os padrões bíblicos, é de estar à frente pensando em como ajudar o próximo a ser igual a Cristo. Nós temos que ter e encaminhar as pessoas a este modelo. 3.2, modelo de responsabilidade. Em 1 Tessalonicenses 1,7, a Bíblia diz que os cristãos tornaram-se modelos para outros. Olha só que interessante. Em 1 Tessalonicenses 5,7, a Bíblia vai nos mostrar que os cristãos tornaram-se modelos para outros. Você é modelo para alguém da sua vizinhança, da sua família, dos seus amigos, da igreja, ou das pessoas que não são crentes? Olha para você como um modelo a ser imitado, como um modelo a ser igual. As pessoas olham para você e falam: eu quero ser igual ao Jonas, eu quero ser igual a fulano, a ciclano, porque, rapaz, eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Então a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 1,7 que os cristãos tornaram-se modelo para os outros naquela época. Nós temos que ser modelo para as pessoas que estão ao nosso redor. O termo modelo é utilizado no grego para descrever um selo marcado por cera ou um sinete que cunhava a moeda. Paulo está elogiando os tessalonicenses por serem fiéis, exemplares que deixavam suas marcas em outras pessoas. O termo modelo aqui, ele quer dizer que você tem que deixar uma marca. Que marca? Que marca é essa? A marca é Cristo. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Cristo marcado em você, para que queiram ser iguais a ti. Então você tem que ser um modelo bíblico. Você tem que ser um modelo bíblico na sociedade, você tem que ser um padrão que as pessoas têm que olhar para ti e querer ser igual. A gente tem que buscar essa santidade. Uma coisa leva a outra. De fato, os tessalonicenses eram como marcas visíveis, cópias, imagem, padrão e, por conseguinte, modelo de outros que outros poderiam imitar. Por isso que Paulo diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo recebeu a marca de Cristo. Paulo recebeu o carimbo de Cristo. Paulo tinha Cristo como modelo e pedia que as pessoas fossem modelos de Paulo porque ele era de Cristo. As pessoas têm que olhar para ti e ver Jesus brilhando em você. Observe que a palavra modelo está no singular, considerando a igreja como um todo. E a referência de pessoa está no plural, vós, apontando para cada cristão como indivíduo. Eles vivenciavam uma vida cristã responsiva, com ênfase na reprodução de discípulos. Então, a palavra modelo, ela significa a igreja como um todo. E a referência aqui de vós, né, se referindo a nós no plural aqui, quer dizer que vivencia uma vida cristã responsiva. Então a gente tem que o quê? Reproduzir. A gente tem que o quê? A gente tem que fazer discípulos. É isso que a Bíblia pede para a gente fazer. E de fazer discípulos. Que tipo de discípulo? O mesmo discípulo que tem que ser igual a ti, com a marca de Cristo. Jesus tem que brilhar primeiro em você para que depois transborde e atinja as pessoas que estão ao seu redor. Então, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter esse padrão. Desse modo, a Bíblia nos mostra Boaz como um homem que serve de modelo de responsabilidade para todos nós. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o líder, o provedor e o protetor daquela família. Ruth 4, 13 ao 16. Da linhagem de Boaz com Ruth veio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que a história que a Bíblia mostra, que a Bíblia narra de Boaz e Ruth, ela tinha um propósito muito maior. Por que Deus usou e tomou ali a história botou a história de Ruth e de Boaz? Boaz como um homem de exemplo, e daquela linhagem ia vir nosso Senhor Jesus, que foi o maior exemplo que nós temos que ter, que nós temos na nossa vida. Pois Jesus, ele negou-se a si mesmo ali, se entregou-se. Jesus, um homem que não pecou, que não tinha pecado, o santo de Deus, como a palavra de Deus diz, se entregou por mim e por você, sem ter mácula de pecado nenhum, sofreu, apanhou pelo meu e pelo seu pecado. Então Jesus vem de uma linhagem exemplar. Por conseguinte, Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto cidadão, marido, pai e líder exemplar. Então nós temos que ser símbolos de masculinidade no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa família,
na nossa igreja, no meio cristão, no meio não cristão. As pessoas têm que olhar para ti, têm que ver o exemplo. Que exemplo? Um exemplo de marido, um exemplo de pai, um exemplo de filho, um exemplo de líder, um exemplo de pastor. A pessoa tem que ter você como exemplo, um exemplo de cristão. A presente lição, ela estimula que os homens cristãos sejam generosos conforme o modelo bíblico apresentado por Boaz, que assumam o papel que se espera deles em sua família como marido, pai e líder. É preciso que trabalhemos o aspecto positivo do papel do homem na família e na sociedade, conforme as diretrizes da Palavra de Deus. Nesse sentido, a família, a sociedade e a igreja anseiam por homens que honram a sua masculinidade. O mundo cristão, as igrejas hoje e muitas mulheres e muitas pessoas que querem construir uma verdadeira família estão ansiando por pessoas assim, por homens que sejam exemplo na sociedade, por homens que sejam um papel exemplar para outras pessoas. Então a gente tem que ter esse símbolo de masculinidade de Boaz, temos que pegar isso para nós e sermos exemplo para outras pessoas. Que Deus possa ter abençoado a sua vida através desse estudo da lição, que você possa ficar comigo, maratonar comigo nos outros vídeos que eu estou postando. Se inscreve no canal. Eu peço para você que você se inscreva aí, ative o sininho das notificações para não perder nenhum outro vídeo. Semana que vem tem mais. Sexta-feira agora eu vou tentar postar outro vídeo. Vamos falar sobre oração aí. Fica comigo e vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Que você possa deixar o seu like e se inscrever e deixar o seu comentário aí, para que a gente venha trazer mais conteúdos dinâmicos para você e que você venha, através desses vídeos, aprender um pouco mais a palavra de Deus juntamente comigo.